Olá, amigos do nosso estudo da mediunidade. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, finalmente, daremos início ao último capítulo teórico do Livro dos Médiuns, que é o capítulo 31, que trata das dissertações espíritas. Eu estarei dividindo esta aula em duas partes, por ser um capítulo muito extenso, ter algumas observações interessantes, que na realidade essas dissertações elas trazem como que um resumo de toda a obra do Livro dos Médiuns, e nós daremos um andamento tranquilo para que possamos refletir sobre essas ponderações, que foram alguns relatos trazidos pelos espíritos que vêm corroborar com as ideias que foram apresentadas durante toda a obra. O próximo capítulo, ele já é o vocabulário espírita, então não é algum assunto para se trazer em aula específica, é mais um apoio, um texto complementar para que aqueles que estão adentrando na doutrina possam compreender melhor alguns vocábulos que são utilizados dentro da doutrina, né? Então, a gente vai dar início. Nós trataremos hoje as dissertações espíritas referentes ao espiritismo e sobre os médiuns. E na próxima parte da nossa aula ficará sobre as sociedades espíritas e sobre algumas comunicações apócrifas. Então, eles vêm ressaltar aqui que neste capítulo estão sendo reunidos alguns ditados espontâneos, que eles vêm completar e confirmam os princípios que estão exarados na obra. Poderiam ter em muito maior número, então já é um capítulo extenso, mas poderia ainda ser dito muito mais coisa. E eles se limitaram em trazer de um modo mais particular aqueles que dizem respeito ao espiritismo, aos médiuns e às reuniões mediúnicas. Você precisa desbloquear o iPhone. Acerca do espiritismo, ele vem tratar. Santo Agostinho, na primeira mensagem, vem dizer, né? Nós temos aqui uma mensagem dele, ele vem dizer para nós: couraçai-vos de fé firme e inabalável contra os obstáculos que, ao que parece, hão de levantar-se contra o edifício cujos fundamentos pondes. São sólidas as bases em que ele assenta. A primeira pedra colocou-a o Cristo. Coragem, pois, arquitetos do Divino Mestre, trabalhai, construí. Deus vos coroará a obra. Então é uma motivação, né? Ele vai falar acerca do espiritismo, ele fala um pouco sobre as dificuldades que os espíritas encontram quando adentram na doutrina, mas que a gente persevere, né, através do trabalho, através da construção produtiva, que ajude a assentar esse edifício, né, que tem uma base sólida, através de todos os ensinamentos que os espíritos trazem para nós. E desta forma, as várias mensagens, elas são trazidas, essas que são acerca do espiritismo, são trazidas com este cunho, né? Um cunho moral de reforçar a nossa boa fé, boa vontade e perseverança em agirmos sempre em prol da coletividade. A próxima mensagem, eu vou passar essa segunda, que é de Chateaubriand, é interessante também. Como sempre, eu recomendo que vocês leiam o capítulo completo, porque nós aqui trazemos apenas um apanhado das principais ideias para poder trabalhá-las. A terceira mensagem fala: penso que o Espiritismo é um estudo todo filosófico das causas secretas dos movimentos interiores da alma, até agora nada ou pouco definidos, porque tudo aquilo que sempre constituiu a vida no mundo espiritual,
de que é feita a alma, o que é, de onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui, sempre foi tido apenas como cunho filosófico e como um mistério da natureza, como algo até sobrenatural. Mas o Espiritismo vem mostrar para nós de que não, que faz parte da vida, é um processo natural, então não há nada de sobrenatural, nada de misterioso, até mesmo porque há sim já comprovação científica da existência da alma. Inclusive, trazemos, né, na nossa aula sobre perispírito, inclusive falando a composição do perispírito. Então, a gente mostra que não há nada de misterioso, nada de sobrenatural. E o Espiritismo explica, mais do que desvenda, horizontes novos. A reencarnação e as provas, sofridas antes de atingir o espírito à meta suprema, não são revelações, porém uma confirmação importante. Então, a reencarnação não é nada que está se revelando agora, que foi o Espiritismo que revelou a reencarnação. Não, apenas confirmou, né, a partir desse estudo metódico de casos, inclusive, de pessoas que se lembravam das suas vidas passadas e poderiam ser comprovadas através de uma pesquisa mais minuciosa. Então, o Espiritismo não vem apenas desvendar, ele vem realmente confirmar. Tocam-me ao vivo as verdades que por esse meio são postas em foco. Digo intencionalmente meio, porquanto, a meu ver, o Espiritismo é uma alavanca que afasta as barreiras da cegueira. Então, o Espiritismo traz para nós uma fé raciocinada. A doutrina espírita é, assim, não uma simples religião, não é uma religião, é uma doutrina filosófica, científica, com consequências morais. Então, a partir do ponto que nós, através dessa filosofia, nós trazemos essa questão da nossa origem, do pensamento, de onde viemos, por que aqui estamos, para onde vamos, né? Todo o nosso contexto de vida, da nossa cultura, da nossa educação, como isso tem influência ou não do espírito, enfim, tudo isso é um cunho filosófico, mas que traz consequências morais, porque servem para o nosso aprimoramento. Então, por isso que foi trazida essa terceira ponte, digamos assim, essa terceira base, como sendo uma base religiosa. Mas, desta forma, o Espiritismo não pode se considerar como uma religião propriamente dita, devido a ela não ser constituída por sistemas, por dogmas e por crenças tanto quanto engessadas, né? A gente vai acompanhando o pensamento científico. Vamos seguir. Está toda por criar-se a preocupação das questões morais. Discute-se a política, que agita os interesses gerais. Discutem-se os interesses particulares. O ataque ou a defesa das personalidades apaixonam. Os sistemas têm seus partidários e seus detratores. Entretanto, as verdades morais, as que são o pão da alma, o pão de vida, ficam abandonadas sob o pó que os séculos hão acumulado. Aos olhos das multidões, todos os aperfeiçoamentos são úteis, exceto o da alma. Então, vejamos, há mais de 160 anos atrás já era dito isso, e como é totalmente atual para os tempos de hoje. Sua educação, sua elevação não passam de quimeras, próprias, quando muito, para ocupar os lazeres dos padres, dos poetas, das mulheres, quer como moda, quer como ensino. Ressuscitando o espiritualismo, o espiritismo restituirá à sociedade o surto, que a uns dará a dignidade interior, a outros a resignação, a todos a necessidade de se elevarem para o ente supremo,
olvidado e desconhecido pelas suas ingratas criaturas. Então, é uma religião no sentido de se falar nesse religare, né? Em nos reconectar com o Ser Supremo que é Deus. Então, através dessa nossa transformação moral, que deve ser o fundo de todas as religiões, é nesse sentido que o Espiritismo acaba sendo considerado uma religião, mas ele é uma doutrina. Vamos lá, essa mensagem foi trazida por Rousseau. A mensagem quarta vem dizer: se Deus envia os espíritos a instruir os homens, é para que estes se esclareçam sobre seus deveres. É para lhes mostrarem o caminho por onde poderão abreviar suas provas e, conseguintemente, apressar o seu progresso. Ora, do mesmo modo que o fruto chega à madureza, também o homem chegará à perfeição. Porém, de par com espíritos bons, que desejam o vosso bem, há igualmente os espíritos imperfeitos, que desejam o vosso mal. A gente viu sobre isso a obra inteira, né? Inclusive da influência moral do médium, no sentido de que nós sempre estaremos atraindo para nós aqueles que vão se afinar com os nossos pensamentos e as nossas ações. Então não adianta a gente ir para o centro espírita com cara de santo, como que nada fez, que está tudo bem, tudo divino, e chega lá, a gente só se faz acompanhar por espíritos imperfeitos, inclusive a gente leva eles para casa. Por quê? Né? Tamanha afinidade. Algo há em nós que é criada essa afinidade. Então, certamente, há causas morais que fazem com que haja essa conexão conosco, que vai além de um mero atendimento espiritual. Nós falamos, né, na aula passada sobre a questão da afinidade que é criada entre o médium e o espírito comunicante, que muitas vezes é uma afinidade temporária, apenas uma sintonia para que possa ser trazida a comunicação mediúnica. Entretanto, pode-se persistir essa afinidade e a gente angariar esses novos amigos de acordo com os nossos defeitos, né? De acordo com os nossos vícios, os nossos maus pensamentos, e eles realmente ficarem junto a nós por mais tempo do que o necessário. Então, isso é independentemente da religião que a pessoa abrace. Há pessoas que pensam que se não forem ao centro espírita, se não desenvolverem a sua mediunidade e se forem para outra religião, tudo isso vai cessar. A pessoa não mais será acompanhada dos espíritos, que a pessoa não mais vai ser atormentada. Enfim, isso é uma mera ilusão. Muito pelo contrário, quando nós buscamos compreender os mecanismos da mediunidade, quando nós buscamos aprender e desenvolver o nosso dom mediúnico, aí é que nós adquirimos o equilíbrio. Porque quando a gente não compreende e inclusive se revolta com a nossa faculdade, aí é que esses irmãos que estão atormentados mais virão atrapalhar a nossa vida. Então, é muito importante o estudo nesse sentido, por isso que nós reforçamos semanalmente, diariamente, a questão da importância do estudo para a compreensão, porque é a partir daí que nós conseguimos equilibrar. Então, há médiuns em todas as religiões, há médiuns dentro da Igreja Católica, há médiuns dentro dos templos protestantes. A questão é, cada um vai trabalhar a sua mediunidade da forma que achar melhor, né? Faz parte do livre-arbítrio. Mas o fato é que aquela doutrina que realmente traz uma compreensão de como ocorre todo o fenômeno mediúnico de uma forma científica e que a gente possa esmiuçar tudo isso para que a nosso próprio bem a gente possa desenvolver uma mediunidade produtiva e equilibrada,
Isso realmente é somente dentro da doutrina espírita. Ao passo que uns vos impelem para a frente, né, falando em relação aos espíritos, outros vos puxam para trás. A saber distingui-los é que deve aplicar-se toda a vossa atenção. Então, aí a importância de estudar, de compreender. É fácil o meio. Trata-se unicamente de compreenderdes que o que vem de um espírito bom não pode prejudicar quem quer que seja, e que tudo que seja mal, só de um mau espírito pode provir. Se não escutardes os sábios conselhos dos espíritos que vos querem bem, se vos ofenderdes pelas verdades que eles vos digam, evidente é que são maus os espíritos que vos inspiram. Falando com questão as pessoas que se melindram por qualquer coisa, as pessoas orgulhosas, né, que têm o ego muito inflado, que não aceitam receber qualquer tipo de sugestão, até mesmo de crítica construtiva, para que se possa crescer. Tudo isso a gente jamais vai estar dentro do centro espírita, dentro de um estudo, dentro de um trabalho mediúnico, para estar julgando o nosso colega, para estar fazendo com que ele se sinta desestimulado, fazendo com que ele, no lugar de crescer e amadurecer, não somente moralmente, mas também dentro da sua própria faculdade mediúnica, a gente se realmente faz com que esse orgulho se exacerbe, a gente não pode estar muito bem inspirado. Realmente, alguém está em sintonia conosco que vem ainda nos inspirar as ideias malsãs de que todo mundo está contra mim, que ninguém quer saber de mim, ninguém se importa comigo, que todo mundo só quer me ver cair, só quer me derrubar. E não é por esse lado, né? A gente está realmente para se ajudar uns aos outros. Só o orgulho pode impedir que vos vejais quais realmente sois. Mas, se vós mesmos não o vedes, outros o veem por vós. É o que eu estou falando, né? Que muitas vezes a gente não consegue enxergar. Às vezes a gente já está dentro de um processo obsessivo e não consegue enxergar as atitudes, muitas vezes, que nós estamos tomando, que são equivocadas, e que outra pessoa pode chegar até nós e falar. Isso quando existe um ciclo de amizade, de abertura entre todos os membros. Por isso que é tão importante, e que Kardec fala sobre isso, as reuniões que são feitas entre poucas pessoas, pessoas que comungam das mesmas ideias e ideais, pessoas que se entendem entre si, porque existe assim um aconchego, um acolhimento e uma intimidade maior para que uma pessoa converse com a outra sem a outra se sentir intimidada, sem se sentir ofendida ou melindrada. De sorte que então sois censurados pelos homens, que de vós se riem por detrás, e pelos espíritos. Um espírito familiar. Vamos a outra mensagem. Esta é a quinta de São Bento que eu passei, mas vocês leiam. A sexta vem dizer: não vos arreceeis de certos obstáculos, de certas controvérsias. A ninguém atormenteis com qualquer insistência. Aos incrédulos a persuasão não virá, senão pelo vosso desinteresse, senão pela vossa tolerância e pela vossa caridade para com todos, sem exceção. Ele está falando aqui, gente, com relação à insistência de fazer novos prosélitos. E a doutrina espírita, em momento algum, cobra isso de nós, de que porque a gente é da doutrina espírita, a gente quer que todo mundo seja espírita também, quando na verdade cada um vai adentrar em conformidade com a sua vontade, com seu livre-arbítrio, com sua afinidade. Não é a gente querendo mostrar a todo custo essas pessoas que não creem na doutrina,
que a gente vai conseguir, pela persuasão e pela insistência, fazer novos adeptos. Então, é deixar o tempo de cada um, mostrar para cada um, sim, uma opção, ideias, né? A gente pode lançar ideias do que é que a doutrina espírita trabalha, como é que a gente pensa de uma forma filosófica, como é que a gente pensa sobre a vida após a morte, o que é que a gente acredita, mas não para isso querer que o outro também vá aderir à mesma causa, né? Guardai-vos, sobretudo, de violar a opinião, mesmo por palavras ou por demonstrações públicas. Quanto mais modestos fordes, tanto mais conseguireis tornar-vos apreciados. Nenhum móvel pessoal vos faça agir e encontrareis nas vossas consciências uma força de atração que só o bem proporciona. Então, quando você fala sobre isso de uma forma natural, de uma forma humilde, modesta, sem pretensões, é muito mais fácil você ser apreciado e aí fazer com que novas pessoas busquem a doutrina espírita como algo que vem esclarecer muito da nossa vida, do que a gente tentar realmente converter os outros. Por ordem de Deus, os espíritos trabalham pelo progresso de todos, sem exceção. Fazei o mesmo, vós outros espíritas, até mesmo porque a gente não deve ter aquela crença de que só quem é espírita que vai se salvar, não é por aí. A salvação, ela é pessoal, intransferível, individual e independentemente de religião e de crença, né? Porque é de acordo com a moral de cada um. Então, se você adentrar em qualquer que seja religião ou qualquer que seja doutrina e não for para você se melhorar moralmente, então de nada adianta, você não vai se salvar. Então, a gente realmente, por isso que eles dizem aqui, que os espíritos trabalham pelo progresso de todos, sem exceção, independentemente de quem está na doutrina espírita ou não. Esta é uma mensagem de São Luís. A mensagem 7ª diz: qual a instituição humana, ou mesmo divina, que não encontrou obstáculos a vencer, cismas contra que lutar? Se apenas tivesseis uma existência triste e lânguida, ninguém vos atacaria, sabendo perfeitamente que havíeis de sucumbir de um momento para outro, como dizendo, não se atira pedras em árvore que não dá fruto. Então, se a gente encontra obstáculos, é porque realmente algo de bom a gente está fazendo para que esteja incomodando, né? Então, aí é que a gente deve persistir ainda mais. Mas, como a vossa vitalidade é forte e ativa, como a árvore espírita tem fortes raízes, admitem que ela poderá viver longo tempo e tentam golpeá-la a machado. Lembremos do ato de Barcelona, né, em que todos os livros espíritas foram queimados, colocados em fogueira, achando que com isso a ideia se extinguiria. E pelo contrário, quando Kardec estava bem triste pelo que havia ocorrido, o Espírito de verdade lhe falou que ele não se acabrunhasse pelo que havia ocorrido, porque isso é que faria com que o Espiritismo crescesse ainda mais. Porque a partir daí é que despertaria a curiosidade das pessoas em saber o motivo pelo qual tanto se tentou extinguir aquela ideia. Então, se ela estava incomodando, é porque algo realmente muito grandioso estava sendo trazido. E aí, como ele previu, né, como ele falou, realmente, a partir dali foi que o Espiritismo mais ainda se expandiu e cresceu. Por que a ideia não se extinguiu? Porque ela é constituída de bases sólidas, não são ideias de uma pessoa. Não é o espiritismo de Allan Kardec, não foi Kardec que trouxe o espiritismo. Quem trouxe o espiritismo foram os espíritos. Então são as ideias, é toda uma filosofia
moral que é trazida do ponto de vista dos espíritos. E Kardec foi o escolhido, digamos assim, o encarnado que trouxe para nós de uma forma sistematizada, de uma forma simples, para que nós compreendêssemos. Então, ele foi o grande compilador das ideias que já vinham sendo trazidas de forma esparsa, né, por diversas partes do mundo, e que ele conseguiu compilar todas essas ideias. Então, não são as ideias de Allan Kardec. Ele, em alguns momentos, traz, sim, alguns complementos às ideias que já foram trazidas pelos espíritos. Tanto é que ele coloca sempre como nota. Então, a nota de Allan Kardec sobre aquele assunto. Mas a gente vê que todas as comunicações são dos espíritos. Que conseguirão esses invejosos? Quando muito, deceparão alguns galhos, que renascerão com seiva nova e serão mais robustos do que nunca. Uma mensagem de Schelling. Vamos a outra mensagem. Essa de número 8 também é de Schelling. Eu recomendo que vocês leiam. A 9. Vejamos o conteúdo desta mensagem. Venho eu, vosso Salvador e vosso Juiz. Venho como outrora aos filhos transviados de Israel. Venho trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como outrora a minha palavra, tem que lembrar aos materialistas que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinar a planta e que levanta as ondas. Revelei a doutrina divina. Como ceifeiro, atei em feixes o bem espaço na humanidade, disse: vinde a mim, vós todos que sofreis. Então, no caso de Jesus, Jesus não veio trazer religião. Jesus não fundou o cristianismo. Quem fundou o cristianismo foram os homens, principalmente Paulo de Tarso. O cristianismo foi trazido por Paulo de Tarso, mais de 30 anos após a morte de Jesus. Então, a gente está vendo aqui a revelação que Jesus trouxe para nós foi da verdade de Deus. Ele veio trazer o reino de Deus, né? As mensagens que muitas das ideias trazidas por Jesus nada mais eram do que uma confirmação das já trazidas pelos judeus. Lembrando-se que Jesus era judeu, né? Então, apesar de depois, para a constituição dos evangelhos, né, e da Bíblia, haverem ocorrido várias adulterações, que não cabe aqui nesta aula mencionar, mas a mensagem de Jesus trazia muito daquilo que já estava na Torá, né, que é o livro sagrado dos judeus, e que ele vinha reforçar com outras ideias de cunho espiritual, de cunho com um cunho que falasse sobre reencarnação, que falasse sobre a vida no mundo espiritual, sobre se dar importância não somente à vida material, mas principalmente à vida espiritual. Então, ele já trazia aquele povo, né, que os transviados de Israel, como ele falava antigamente, que venham a mim todos vós que sofreis, porque os judeus vinham sofrendo uma grande pressão, né? O povo de Israel vinha sofrendo uma grande pressão dos romanos, né? Eles já vinham sendo muito judiados, digamos assim, né? Um termo vulgar, mas que ele já trazia essas mensagens de consolo e principalmente de ânimo. Por isso que ele dizia: marchem todos vós que estão sobrecarregados e aflitos, avante, prossigam, né? Então vamos lá. Mas ingratos os homens que se desviaram do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai e se perderam nas ásperas veredas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Ele quer não mais por meio de profetas, não mais por meio de apóstolos, porém que ajudando-vos uns aos outros,
mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto a morte não existe, vos socorrais, e que a voz dos que já não existem ainda se faça ouvir, clamando-vos. Ou seja, falando, o Espiritismo, ele vem trazer, vem dar voz aos espíritos para que eles possam vir nos ajudar, né? Eles possam vir nos socorrer, clamando-vos, orai e crede. Por isso que a morte é a ressurreição, e a vida, que é a prova escolhida, durante a qual cultivadas as vossas virtudes têm que crescer e desenvolver-se como o cedro. Então, a vida material é que, na verdade, é a nossa grande prova, né? E tanto é que a gente nasce e morre um pouco a cada dia. A gente já nasce e já começa a morrer um pouco a cada dia, né? A gente tem uma validade. Mas qual é a nossa vida legítima? É a vida no mundo espiritual. Essa é a nossa verdadeira vida. Então, quando Jesus veio trazer para nós essa ideia, ela foi extremamente incompreendida, porque o mundo já era muito materialista. As pessoas viviam em torno das suas preocupações do dia a dia, não pensavam na vida, no mundo espiritual. E quando ele falava aquelas mensagens puramente filosóficas, como as que a doutrina espírita traz hoje, as pessoas não compreendiam. Crede nas vozes que vos respondem. São as próprias almas dos que evocais. Só muito raramente me comunico. Meus amigos, os que hão assistido à minha vida e à minha morte são os intérpretes divinos das vontades do meu Pai. Homens fracos, que acreditais no erro das vossas inteligências obscuras, não apagueis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos, para vos clarear a estrada e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Em verdade vos digo, crede na diversidade, na multiplicidade dos espíritos que vos cercam. Estou infinitamente tocado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza, para deixar de estender mão protetora aos infelizes transviados, que, vendo o céu, caem no abismo do erro. Crede, amai, compreendei as verdades que vos são reveladas. Não misturei o joio com o bom grão, os sistemas com as verdades. Então, foi criado durante todos estes séculos tantos sistemas de pensamentos que tudo ficou tão engessado e a verdade, ela ficou obscurecida. A verdade, ela ficou embaçada, de tal forma que o que a gente menos tem hoje é a verdade. A gente muito mais tem adereços, más traduções, más interpretações do que a legítima verdade que ele trouxe. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensino. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Então, aqui ele já está bem claro que tudo aquilo que é visto hoje como erro, não foi ele que trouxe a mensagem errada. Foi a mensagem que foi copiada, transcrita errada. Lembrando-se que naquela época todos eram, a grande massa era analfabeta. E tudo foi trazido por uma conversa que um fulano, que é filho de cicrano, ouviu falar, que aconteceu na casa do vizinho, e aí iam lá e escreviam. Depois um copista ia tirar uma cópia daquilo que foi escrito e já dava o seu adereço também para aquela história. Então, cada um floreava da forma que queria. Então, vejamos o que é que a gente hoje tem de essência mesmo dos evangelhos. Menos, de acordo com as pesquisas, né, que têm sido feitas nos últimos anos, em todas nas principais universidades, pelos pesquisadores da história do Jesus, né, histórico e através da arqueologia, talvez menos de 16%
entre 14% a 16% dos evangelhos é que é realmente a essência do pensamento de Jesus. Ou seja, 86% é adulteração, foi adulterado. Eis que do além-túmulo, que julgais o nada, vos clamam vozes, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. Aqui Kardec traz uma nota, né, falando que esta comunicação havia sido trazida por um dos melhores médiuns da Sociedade Espírita Parisiense de Estudos, né, e que eles não tiveram, assim, não vou dizer coragem, mas eles não se sentiram à vontade para colocar o nome do autor da mensagem, né? Não tiveram coragem de colocá-la como que teria sido Jesus de Nazaré, que trouxe esta mensagem, porque eles não queriam cair no pecado de que pudessem cometer um equívoco, né? Então, eles dizem que apesar de todo o conteúdo e o cunho moral e filosófico que a mensagem traz, que é uma mensagem de uma grandiosidade, né? De uma superioridade moral, mas que eles ainda assim não colocaram. Mas que o que importa, na verdade, é a essência da mensagem. Então, independentemente de quem a escreveu, de quem a enviou, né? O que importa é a essência da mensagem. Eu acho que isso é o mais importante de tudo. Os médiuns devem se abster de qualquer tipo de vaidade, né? Então, não importa quem escreveu, se foi ele ou não, quem a enviou. O que importa é o cunho da mensagem. Sobre os médiuns. Na mensagem 10ª, eu coloquei grifado de uma cor, né, mais forte, porque olha aqui, a mensagem diz assim, que todos os homens são médiuns. E a gente tem tratado durante todo o nosso estudo da mediunidade a questão de que nem todo mundo é médium, né? Só que aqui ele vai dar todo um contexto sobre que ponto que todos os homens poderiam ser considerados médium. Médium no sentido de que a gente sempre tem junto a nós espíritos que nos intuem para as nossas boas ações e que a gente muitas vezes inspirado, né, por eles, a gente exerce, né, aquilo que deseja e tudo, e que é muitas vezes uma voz íntima que vem até nós. E aí no final ele diz, repito, a voz íntima que fala o coração é a dos bons espíritos. Aquela vozinha que a gente apenas acha que é a nossa consciência. Muitas vezes é alguém que nos está inspirando. E ele diz que é deste ponto de vista que todos os homens são médiuns. Então, ele está falando aqui, ele está tratando como médium, não aquele que é intermediário dos espíritos. Ele está tratando como médium aqui, aquele que sofre a influência espiritual. E a gente sabe que influência todo mundo sofre. Quem é médium e quem não é. Agora, ser intermediário dos espíritos, em saber que é um espírito e transmitir a mensagem, servir de instrumento, aí é que é o médium propriamente dito que a gente fala. Então, vamos dar prosseguimento. A 12ª, recomendo a leitura anterior, né? Deus me encarregou de desempenhar uma missão junto dos crentes a quem ele favorece com mediunato. Quanto mais graça recebem eles do Altíssimo, mais perigo correm e tanto maiores são esses perigos, quando se originam dos favores mesmos que Deus lhe concede. Aí vem falando com relação aos médiuns que começam a receber felicitações, adulações, né, que tem o seu ego inflado por causa da sua faculdade mediúnica, que muitas vezes é de grande preciosidade, e que isso vem a ser o maior escolho dos médiuns, né? Isso vem a ser realmente uma prova para o nosso orgulho, para a nossa vaidade. E aí onde mais a gente deve ter cuidado, porque é nisso que os médiuns entram em processos de fascinação, em processos de obsessão extremamente severos.
Alguns que devem a Deus atribuir, né? Mas atribuem a seus próprios méritos, né? As boas mensagens. É uma mensagem de Joana d'Arc, muito interessante, que eu recomendo que vocês leiam. Nunca me cansarei de recomendar-vos que vos confiei ao vosso anjo guardião, para que vos ajude a estar sempre em guarda contra o vosso mais cruel inimigo, que é o orgulho. Lembrai-vos bem, vós que tendes a aventura de ser intérpretes dos espíritos para os homens, ou seja, isto é a mediunidade, de que severamente punidos sereis, porque mais favorecidos fostes. Então, aquele a quem mais se dará, mais lhe será cobrado. Olha a mensagem trazida por Joana d'Arc, que era uma exímia médium. Todas as conquistas, tudo aquilo que Joana d'Arc logrou, era fruto da sua faculdade mediúnica. E ela dizia que ouvia as vozes que a guiavam para os combates. Vamos às mensagens seguintes. A 13ª, que diz assim: assim, pois, médiuns, aproveitai dessa faculdade que Deus ouve por bem conceder-vos. Tende fé na mansuetude do nosso mestre, ponde sempre em prática a caridade. Não vos canseis jamais de exercitar essa virtude sublime, assim como a tolerância. Estejam sempre as vossas ações de harmonia com a vossa consciência, e tereis nisso um meio certo de centuplicardes a vossa felicidade nessa vida passageira, e de preparardes para vós mesmos uma existência 1000 vezes ainda mais suave, de quem consegue realmente exercer um mediunato edificante, produtível, útil com o próximo. Que dentre vós o médium que não se sinta com forças para perseverar no ensino espírita se abstenha, porquanto, não fazendo proveitosa a luz que o ilumina, será menos excusável do que outro qualquer, e terá que expiar a sua cegueira. Aqueles que simplesmente não querem desenvolver, não querem trabalhar, não querem ajudar o próximo, né? Então, lá na frente podem vir as consequências dessa sua cegueira, né? Dessa sua falta de caridade, dessa sua falta de busca por se melhorar. As pessoas ficam cada vez mais desequilibradas com o passar do tempo. O 14º, com relação às qualidades essenciais que devem fazer parte do médium, né? De todos nós, mas a gente está falando de médiuns, né? Então, ela vem falar do desinteresse, que a gente já tratou muito sobre isso, quanto à modéstia e o devotamento. E aí, toda a mensagem é falando sobre isso, que foi a mensagem de Delfina de Girardin. Vamos lá, a 15ª, que é a última que nós traremos hoje, fala: todos os médiuns são incontestavelmente chamados a servir a causa do espiritismo, na medida de suas faculdades, mas bem poucos há que não se deixem prender nas armadilhas do amor próprio. É uma pedra de toque que raramente deixa de produzir efeito, falando sobre os escolhos da mediunidade, que é o orgulho, né? Assim aqui, sobre 100 médiuns, se tanto encontrareis que, por muito ínfimo que seja, não se tenha julgado nos primeiros tempos da sua mediunidade, fadado a obter coisas superiores e predestinado a grandes missões. Então, tem aqueles que estão adentrando, começando e já acham que vão ser grandes missionários, que vão trazer grandes comunicações. Então, vamos um passo de cada vez, né? Vamos primeiro aprender, vamos primeiro exercitar. Tudo vem em consequência daquilo que a gente for trilhando. Os que sucumbem a essa vaidosa esperança, e grande é o número deles, se tornam inevitavelmente presas de espíritos obsessores, que não tardam a subjugá-los, lisonjeando-lhes o orgulho e apanhando-os pelo seu fraco. Quanto mais pretenderem eles elevar-se, tanto mais ridícula lhes será a queda, quando não desastrosa. A gente já falou bastante sobre isso.
As grandes missões só aos homens de escola são confiadas e Deus mesmo os coloca, sem que eles os procurem. Olha só, gente, então se as grandes missões elas não serão apresentadas de acordo com o nosso caminhar, então tenhamos paciência e coloquemos nas mãos de Deus. Tudo vai surgir em conformidade. Sem que eles o procurem no meio e na posição em que possam prestar concurso eficaz. Lembremos que o próprio Chico Xavier, que foi um grande médium, quando Emmanuel trouxe para ele a tarefa de escrever 10 livros, 15 livros, e ele terminou de fazê-lo e perguntou a Emmanuel que se ele não quisesse mais fazer, o que é que aconteceria? Emmanuel respondeu, não tem problema, nós encontramos outro. Né? Então, se Chico não quisesse mais fazer o trabalho, eles encontrariam outro que estivesse disposto a fazê-lo. E assim com todos eles, né? Então, a gente tem que se lembrar que, mesmo que a gente não esteja disposto a desenvolver a tarefa, há quem esteja. Então, a gente não se sinta como o grande escolhido para determinada missão, porque há outros missionários dispostos a abraçar a causa. Nunca será demais, eu recomendo aos médiuns inexperientes que desconfiem do que lhes podem certos espíritos dizer com relação ao suposto papel que eles são chamados a desempenhar. Porquanto, se o tomarem a sério, só desapontamentos colherão nesse mundo e no outro severo castigo, pelo seu orgulho, pela sua vaidade. Por isso que ele está falando nesse castigo, né? É uma forma, né, que os espíritos trazem ainda sobre punição, né, sobre o Deus de punição. A gente tem que se lembrar que os espíritos trazem aquilo que é do seu conhecimento e da sua cultura. A gente nunca esqueça disso. Persuadam-se bem de que, na esfera modesta e obscura onde se acham colocados, podem prestar grandes serviços, auxiliando a conversão dos incrédulos, prodigalizando consolação aos aflitos. Se daí deverem sair, serão conduzidos por mão invisível, que lhes preparará os caminhos e serão postos em evidência, por assim dizer, a seu mau grado. Nem ele vai perceber quando fizer de forma humilde, de forma simples, buscando realmente estar progredindo e ajudando os outros a progredir. Então, digamos que uma invisível mão estará auxiliando e quando ele menos esperar já desenvolveu grandes tarefas. Mas tudo com muita humildade. Lembrem-se sempre destas palavras: aquele que se exalçar será humilhado, e o que se humilhar será exalçado. Trazido pelo Espírito de Verdade. Então, amigos, ficamos hoje por aqui com nossa aula, primeira parte desse capítulo, falando sobre as dissertações espíritas. E na próxima aula da mediunidade a gente falará sobre as sociedades espíritas e as comunicações apócrifas. Espero que seja bem produtivo para todos nós e que possamos abrir para comentários, sugestões e como é que a gente pode aprimorar os nossos estudos, tá bom? Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.